Está no ar o quarto e último dia da semana de disputa entre as equipes da Web e da Rádio Novo Tempo aqui no Bom de Bíblia Especial de Férias e apenas 50 pontos separam as duplas. Tudo pode acontecer no dia de hoje. Hoje saberemos quem será a dupla campeã. No momento, o time da Web está à frente. Elas têm 50 pontos a mais, mas o time da Rádio está tentando a virada aqui e pouco a pouco vai se aproximando do placar. Será que hoje que nós teremos a roleta bíblica, onde elas falarão versos bíblicos de cor? Vai ser uma loucura isso daqui! Olha, isso eu posso te garantir, viu? Porque é disputada essa semana, elas estão sabendo muitas coisas da Bíblia e ponto a ponto elas estão disputando aqui. Quem será a dupla campeã? Olha, se você gosta de estudar a Bíblia, você gosta de se divertir e gosta de viver fortes emoções, eu te garanto, o melhor lugar para você nos próximos 30 minutos é aqui comigo no Bom de Bíblia. Eu te garanto, você vai ter tudo isso e muito mais. Em 30 segundos eu vou para um rápido intervalo e eu volto. Tô de volta com o Bom de Bíblia no quarto e último dia da semana de disputa entre as equipes da Web e da Rádio Novo Tempo aqui na nossa temporada especial de férias. No momento, a equipe da Web está à frente, elas têm 1.300 pontos, mas o time da Rádio com 1.250 pontos está tentando a virada aqui no jogo. Hoje tudo se define, é o último dia dessa disputa e hoje tem roleta bíblica onde elas falarão versos bíblicos de cor. Deixa eu dar um oi aqui para elas que querem virar o jogo. Hoje elas estão apostando que não vai ter virada hoje aqui. É o time da Rádio Novo Tempo, Pamela e Bia. Sejam muito bem-vindas. Oi, Leite, obrigada. Bom demais ter vocês aqui junto com a gente para tentar a virada aqui. Além de responder corretamente as perguntas, vão ter que falar os versos bíblicos de cor. Vocês chegaram a contabilizar quantos versos vocês decoraram ou só foram decorando? Como é que foi? A gente tá pela fé. Pela fé, entendi. A gente quer que você se surpreenda. Maravilhoso. Lembrando que, assim como já aconteceu outras vezes aqui no Bom de Bíblia, com participantes de outros países aqui, geralmente hispanos aqui no programa, né? Com a Pamela não vai ser diferente, a gente vai poder aceitar versos ditos em espanhol, porque é o idioma em que as pessoas, geralmente os hispanos, decoraram versos quando eram crianças, fica mais fácil para eles aí, é mais justo. Aqui a gente já teve outros participantes, pelo menos uns 3 ou 4 aqui, ao longo de 5 anos da temporada, então você vai poder falar em espanhol os seus versos hoje aqui, viu, Pamela? Eles não disseram aqui sobre isso. Ah, é? Você não estava sabendo disso? Olha, então vai estar podendo falar isso também. Você pode falar em português ou em espanhol, vai ficar à vontade aí. Se quiser falar em português também pode, tá bom? Muito bem, elas vão pela fé. Vamos ver como é que vai ser essa disputa aqui. E eu vou agora aqui com o time que não quer que tenha virada, não. Acho que fica desse jeitinho aqui mesmo. É o time da Web, Heloísa e Débora. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Eu tô achando maravilhoso. A semana inteira elas estão conseguindo falar juntas aqui e elas falaram que é sem querer, né? Sim. Ó, agora me deu, porque ela tava rindo, mas não deu, senão tinha saído igualzinho de novo. Muito bom, e pra vocês irem bem também vão ter que falar os versos bíblicos de cor. Então pela fé também, ou chegaram a contabilizar quantos versos decoraram? Cara, a gente decorou uns 14? Uns 13, 14 cada uma. Cada uma, vai dar pra brincar Bacana. bem aqui. Elas se sentiram pressionadas desse lado aqui. Será que elas decoraram? Será que elas decoraram tudo isso ou só falaram um número aqui pra dar aquela pressão aqui? Vamos ver. 50, né? Eu decorei 100. 100 versos. Tá muito divertido essa semana. Olha, gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui, viu? Obrigada. Olha, pegue a sua Bíblia para estudar o livro de Esdras junto com a gente a partir de agora, que é o livro que a gente está estudando nessa mini temporada de férias aí. Vamos lá então às perguntas de hoje. Lembrando, todos os dias vocês têm direito a 2 ajudas que vêm aqui dessas 4 cartas e eu começo hoje com o time da Web, Débora e Heloísa. Pergunta na tela. De acordo com Esdras, quem foram os homens sábios convocados e enviados a Idu? Opção A, os homens aí sábios foram Eunatã e Jaribe, Natã e Zacarias, Joiaribe e Natã, ou Mali e Levi, valendo 100 pontos, 30 segundos. Eu não tenho certeza. Elas estão conversando entre elas
para definir a resposta ali. Lembrando que vocês têm direito a ajudas caso queiram. Ajuda. Tá. Ajuda. Ajuda? Vocês têm a impressão que seria qual a resposta certa? Ai. Mas sem Mas muita assim, se não segurança. for, desfalo o que eu falei. Ok. Vai, pega aí. Aqui, ok. Pode abrir e mostrar para a câmera da frente, por favor, Heloísa. Maiara Sincera, olha, tiraram de novo a carta da Maiara. Vocês tiraram uma vez só essa semana, Maiara, né? Mas a Maiara vem quando chama aqui, né? Maiara, vem pra cá, sem preferência, né, Maiara? Seja muito bem-vinda. Obrigada, André. Pode dar um oi pra elas mais uma vez. Obrigada, muito bom te Até ver um novamente. Elas ficam felizes quando você entra. Todo mundo fica feliz quando você vem aqui, não é, Maiara? Que bom, né, André? Eu sei que tem gente do outro lado da tela. Esses dias eu tava na caravana Novo Tempo, a menininha falou Goiânia? que... E a mãe falou que quando você entra, a menininha do outro lado vibra. Quando você como se fosse um gol. É isso aí. O pessoal fica feliz. Maiara, Sim. a Débora e a Heloísa têm uma impressão de que seria opção A, Eunatan e Jaribe, mas elas não estão muito seguras dessa resposta. É a opção A ou seria outra? É porque ali no verso em questão tem uma lista de homens que são mencionados. Tá. Nem todos daquela lista são chamados de sábios, Ah, ok. tá? Então quem são os sábios no seria caso? a opção C. Joiaribe e Natan. Viu? Desfalo. É parecido, inclusive, É, né? Natan dá pra com Eunatan e Jaribe com Joiaribe, parecidinho, né? Parecidinho. Então pode confirmar aí. E a resposta dada pelo time da web com a ajuda da Maiara está... Tá certo, é isso mesmo. É a opção C, a correta, de acordo com Esdras, capítulo 8, versículos 16 e 17. Fazem 100 pontos e acumulam 1.400 pontos no placar. Maiara, muito obrigado pela participação. Tamo junto, amigo. Vamos agora com o time da Rádio Novo Tempo. Bia e Pamela, pergunta na tela para vocês valendo 100 pontos. Poderia ser. Quantos servidores do templo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas foram trazidos? Então, os servidores do templo nessa situação aí foram 100, 120, 200 ou 220, valendo 100 pontos, 30 segundos. Elas estão discutindo entre elas ali. Lembrando, vocês têm direito à ajuda caso queiram. 15 segundos. A gente vai pedir mais. Vai pedir ajuda, ok? Só de curiosidade, qual é a impressão que vocês têm de qual que seria a resposta certa? A gente acha que é a C. C, 200, É. mas não tão seguras. Ok, vamos ver o que sai para vocês. Pode abrir aí, por favor, o envelope. E saiu Esperança. Vamos falar com a Esperança, a instrutora bíblica virtual da Novo Tempo, que você pode adicionar aí no seu WhatsApp pelo telefone 12 982000062 e fazer perguntas bíblicas para ela a qualquer hora do dia ou da noite. Vamos lá. Esperança, segundo Esdras, quantos servidores do templo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas foram trazidos? Vamos ver, a Esperança está pensando um pouquinho aqui para me dar uma resposta. Quero lembrar a você que a Esperança pode te ajudar a responder perguntas bíblicas a qualquer hora do dia ou da noite. Além disso, ela pode ser a sua instrutora bíblica virtual para estudar a Bíblia e um estudo bíblico com você. Você pode mandar mensagem para ela no WhatsApp. Esperança, eu quero fazer um estudo bíblico com você. E ela vai te ajudar com isso. Muito bem, ela já me respondeu, mandou vários arquivos aqui, vídeos e outros textos extras, mas ela falou o seguinte: segundo o livro de Esdras 8:20, o total de descendentes aí dos servidores do templo, etc, etc, é de 220. Seria a opção D. E aí, vão com ela? Sim, É. já tá errado o que a gente achava. É. Desfalo o que eu falei. E a resposta dada por elas com a ajuda da Esperança está
Certa resposta, é isso mesmo. Segundo Esdras 8:20, 220 servidores do templo aí nessa dinâmica fazem 100 pontos e acumulam agora 1.350 pontos no placar. Muito bem, agora é com vocês, Heloísa e Débora. Mais uma pergunta valendo outros 100 pontos. Como se chamava o homem descendente de Mali, filho de Levi, neto de Israel, que era capaz de servir no templo do Senhor? Então, o homem descendente de Mali era opção A, Jesaías, opção B, Ilquias, opção C, Matatias, opção D, Serebias, segundo o livro de Esdras, valendo 100 pontos, 30 segundos. Ajuda. Vai de ajuda, vocês não têm ideia de qual seja a resposta. Não lembro. Lembrando, olha só, aqui a gente tem bênção ou maldição e a Bíblia do discípulo. O que será que vai sair para elas? Socorro, Deus. É essa? Não, Você quer mudar? não. Ok, então pode Não abrir o sei, eu envelope. não sei. Saiu bênção ou maldição. Ou seja, na verdade não veio ajuda nenhuma para elas. Só que se elas bacana. acertarem, elas fazem aí, além dos 100 pontos, 50 pontos extras e aumentam a vantagem. Mas, se elas errarem, elas perdem 50 pontos e vai ficar tudo empatado por aqui. E aí, qual é a resposta de vocês? Vamos chutar esse aqui? Não tem ideia nenhuma. Elas Também estão não. indo de qual opção? D, Serebias. Estão com segurança Mas eu não sei se ele é o ou é um descendente. chute? É um chute. Um chutaço. Um chutaço. Então pode confirmar então, por O que que você favor. Quer ver? Quer trocar? Não, amiga. É que repete, né, vários. A gente tá em dúvida porque vários deles, os nomes se repetem, né, em vários momentos, Ok, em situações diferentes, porque são pessoas diferentes com o mesmo nome. A tá. família gostava de repetir. Só preciso que vocês definam qual vai ser a Ah. resposta. Vai de Serebias mesmo. Não tenho ideia. Se elas acertarem, fazem 150 pontos. Se errarem, perdem 50 pontos. A resposta está em Esdras 8:18. Esdras 8:18 diz assim: como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias. Serebias, homem capaz dentre os descendentes de Mali. Elas acertam, fazem 100 pontos e ganham 50 pontos pela carta da bênção ou maldição, que vira bênção. E agora acumulam aí 1.550 pontos no placar. Elas se surpreenderam aqui, olha só, uma explosão de emoção. Vamos agora com vocês, Bia e Pamela, valendo 100 pontos. Pergunta na tela. Em qual dia do primeiro mês os judeus partiram do canal de Aava e foram para Jerusalém? Eles partiram no primeiro, sétimo, 10º ou 12º dia do primeiro mês, ali a partir do canal de Aava para Jerusalém. Valendo 100 pontos. Olha, nem preciso soltar os 30 segundos que elas já foram na opção D, 12º. É isso mesmo? É, Estão seguras da resposta? sim. Tá bom, pode confirmar. Ela diz com um sorriso no rosto, a Bia. Será que o sorriso dela vai continuar no rosto? Vai, porque se eu errar, eu vou sorrir também, gente. Não pode chorar. Amei. A resposta dada por elas, opção D, 12º, está... Vocês acham que elas acertaram ou que elas erraram? Acho que Acertaram? acertaram. Tá certa a resposta, Bia. É isso mesmo. Está escrito 12º dia no texto de Esdras 8:31. Elas fazem aí 100 pontos e acumulam agora 1.450 pontos no placar. Olha, 100 pontos separam as duas duplas aqui. Só que é o seguinte, a gente vai pro intervalo. Na volta, vai ter uma de verdadeiro ou falso para cada uma delas. Meu pai. Só que a turma da web não tem mais ajuda. Elas ainda têm, a turma da rádio tem uma ajuda ainda. E depois tem roleta bíblica, onde elas falarão versos bíblicos decor e tudo pode acontecer. Eu, no seu lugar, não trocava de canal, não desligava a TV, continuaria aí na frente. Se você quer saber como tudo isso vai terminar, eu volto em instantes com a definição de qual dessas duplas será a campeã dessa semana aqui no Bom de Bíblia.
É, minha gente, de agora não passa, porque este é o último bloco do último dia da semana de disputa entre as equipes da Web e da Rádio Novo Tempo, aqui no Bom de Bíblia Especial de Férias. No momento, a equipe da Web está com 100 pontos de vantagem. Elas tinham 50, conseguiram mais 50 pontos de vantagem e agora estão com 1.550 pontos. A Débora e a Heloísa e a Bia e a Pamela da Rádio Novo Tempo estão com 1.450 pontos. 100 pontos a separam. Agora vai ter uma pergunta de verdadeiro ou falso para cada uma delas. Lembrando, a equipe da Web não tem mais direito a ajudas, o pessoal da rádio ainda tem direito a uma ajuda e depois tudo vai ser definido na roleta bíblica, que provoca arrepios nos participantes, mas você de casa, eu sei que você gosta, né? Você fica aqui torcendo para ver o que vai acontecer aqui nessa prova, onde elas terão que falar versos bíblicos decor. Muito bem, vamos então ao verdadeiro ou falso do livro de Esdras, para vocês, Débora e Heloísa, valendo 100 pontos. Em Esdras, lemos, abre aspas, a mão piedosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam. E aí, reticências, porque o texto continua. Lembrando, nós estamos aqui usando a tradução Nova Versão Internacional da Bíblia na formulação de perguntas aqui desta temporada. Segundo a Nova Versão Internacional da Bíblia, está escrito isso no livro de Esdras? Se sim, é verdadeiro, se não é falso. 30 segundos. É falso, Leite. Falso? Por que vocês acham que é falso? Diz a mão bondosa de nosso Deus. Ah, você acha que não é piedosa, é bondosa. Isso. E aí seria falso. Será que elas estão afiadas assim, lembrando de detalhes das palavras? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Esdras 8:22. Mas o Leite faz isso só pra ver se o nosso coração tá funcionando. Vamos lá. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam. Tá certa a resposta, elas não caem na pegadinha da produção, fazem 100 pontos e acumulam aí 1.650 pontos no placar. Pelo que eu lembro do que você falou nos bastidores, você lembrou certinho disso aqui, porque você tinha falado que você tinha se identificado com esse texto de Esdras, não foi uma coisa assim, Luiz? Foi, exatamente. Tadinho, ele ficou com vergonha, mas confiou em Deus e Deus honrou. Por isso que você lembrou bem certinho desse texto aqui. Exatamente. Muito bem, 1.650 pontos para elas. Agora com vocês, Bia e Pamela, afirmação na tela. Em Esdras, é dito que foram separados 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Se em Esdras está escrito isso, é verdadeiro, se não é falso. 30 segundos, valendo. A gente vai usar a nossa última ajuda. Ok. E sobrou a ajuda da Bíblia de Estudos, é a Bíblia do Discípulo. Elas serão 30 segundos para fazer uma busca nessa Bíblia, que é a Bíblia dos bons de Bíblia que gostam de ensinar a palavra de Deus a outras pessoas. Para ter a sua, basta você acessar cpb.com.br e garantir a sua. Tudo certo, Bia? Tudo certo, Pamela? 30 segundos, valendo. Será que está escrito isso ali em Esdras? Foram separados 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Tá, achamos. Aparentemente é verdadeiro ou tem alguma pegadinha aí? 5 segundos. Está verdadeiro. É verdadeiro, não tem pegadinha. Ok, pode confirmar. E a resposta dada pelo time da Rádio Novo Tempo está... Certa resposta, é isso mesmo, é verdadeiro, não tem pegadinha. O texto está exatamente assim em Esdras 8:24. Elas fazem 1.550 pontos no placar e com 100 pontos separando as duplas, nós vamos para a roleta bíblica. E agora o desafio das nossas participantes será o seguinte: elas terão 1 minuto para falar a maior quantidade de versos bíblicos decor possível. Lembrando que para acertar tem que falar corretamente o nome do livro, o capítulo, o versículo e o texto bíblico. Cada acerto vale 150 pontos. Lembrando que vocês têm no máximo 5 segundos para começar a falar depois que a outra dupla terminar. Então,
terminou, vocês começam a falar, se não deu sequência depois de 5 segundos, aí volta a vez para o outro participante. Vocês não tem que falar em 5 segundos, tá? É 5 segundos depois que o outro termina, ok? Lembrando, vocês podem falar, no caso da Pamela, em português ou espanhol. Ela decidiu se desafiar a si mesma, aqui vai falar em português, ok? Mas por algum motivo você precisa falar em espanhol, você tem essa possibilidade, ok? Vamos sortear aqui para ver quem é que vai começar. A Bia e a Pamela estão atrás aqui no placar, então vou pedir para vocês sortearem para ver se vocês começam ou o time da web começa. Pode mostrar para a câmera da frente? Você começa, então. Vamos começar com vocês. Então vai ser o seguinte, a gente vai começar com a Bia, aí depois vamos com a Débora, aí depois com a Pamela, depois com a Elô e assim sequencialmente, ok? Entendidas? Sim. Ok, então, tudo certo com vocês? Tudo certo com vocês? Respirem fundo. Já fecha o olho. Não tô mandando. 1 minuto, valendo, Bia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Débora, Mateus 7,1. Não julguem e não serão julgados. Pamela, No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Jó 3:2, dizendo: Bia, Atos 4,12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Débora, Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Mateus 5:7. Pamela, Disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. João 11:35, Jesus chorou. Apocalipse 22:21. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Pamela, Alegrem-se sempre. 1 Tessalonicenses 5:16. 1 Tessalonicenses 5, acabou o tempo. Ok, a nossa produção já fez a análise dos versos ditos pelas duplas. E a conclusão que a gente tem é a seguinte. O time da Rádio Novo Tempo, a Pamela e a Bia, falaram um verso a mais do que o time da Web, porque começou com vocês e terminou com vocês. No total, vocês falaram 6 versos e no total vocês falaram 5 versos. Mas eu tenho correções a fazer. Eu vou começar com vocês, vocês têm mais versos. Tem um verso, Bia, que você falou, e a roleta ela é cruel, porque tem que ser exatamente como está em alguma versão. Você disse que em Apocalipse 22:21 estaria escrito: que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. A nossa produção procurou muitas versões. E em todas elas que tem essa sequência, não tem a expressão que. Começa só com a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. E aí, por conta disso, a gente não tem como dar certo esse verso. Além disso, você disse que em João 3,16 estaria escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente procurou muitas versões também e eu acho que você teve uma mistura de versões aqui. Porque quando fala a expressão único filho, e na verdade aparece filho único, seria, por exemplo, a nova versão transformadora diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é invertido, é filho único e não um único filho. E aí, quando usa a expressão de tal maneira, que foi o que você usou, aí vai usar unigênito. Então, como teve essa mistura de versões, a gente não consegue dar como correto. Então, dos 6 versos que vocês falaram, 4 estão corretos. Então, vocês fazem aí no total 600 pontos. Vamos lá. Vocês aqui, a dupla da web, vocês falaram 5 versos no total. E dos 5 versos que vocês falaram, os 5 estão certos. E o placar termina assim: Bia e Pamela com 2.150 pontos, Débora e Heloísa com 2.400 pontos. Gente, muito obrigado pela participação de vocês foram incríveis. Obrigada, E deixa eu dar a medalha aqui de vencedoras dessa semana para vocês. Aqui, Elô, a medalha. E aqui também para você a medalha, Débora. Parabéns, que Jesus continue abençoando vocês. Eu falei pra vocês que ia ter emoção até o fim, não ia? Minha gente, eu vou ficando por aqui. Na semana que vem eu volto com a última semana dessa disputa. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até a semana que vem com a última semana do Bom de Bíblia de Férias. Até lá!